A gente ficou de ver para hoje o capítulo, acho que 8, né? Do livro que a gente tem lido. Um discurso melancólico, da Marie-Claude Lambotte. O capítulo 8 são os segundos princípios de uma metapsicologia da melancolia, a impossível imagem de si. No encontro passado, em que nós comentamos sobre a despersonalização na melancolia, eu fiz uma apresentação, né, relativamente curta, da... Boa noite, Laís. Relativamente curta dos primeiros desenvolvimentos da metapsicologia freudiana, né, o que o Freud entende por metapsicologia. Falei um pouco sobre o capítulo 7º, da interpretação dos sonhos, para explicar como que aparece para ele a noção de consciência, pré-consciência, inconsciência, e o contexto em que isso se justifica, né? E falei com vocês que esse contexto concerne principalmente a relação de uma certa fragilidade do sujeito, né, do sujeito que vai se formar, do sujeito em formação, uma fragilidade disso, né, que nós somos, diante dos estímulos que sofremos, né? Então, essa primeira metapsicologia, que alguns chamam de primeira tópica, o próprio Freud usa essa expressão, primeira tópica, ela diz respeito a explicar como que, reagindo a estímulos, se forma um dentro e um fora, né? Um âmbito profundo, um âmbito, digamos assim, superficial, e uma relação com fora, né? Com o mundo fora. E a partir dessa figura da consciência, que se torna uma figura importante e, ao mesmo tempo, frágil, né? Que a gente fez a passagem para a discussão propriamente sobre o narcisismo, que o narcisismo ele incide sobretudo nisso, né? Na ideia de consciência, na ideia de eu, da identidade pessoal, para do narcisismo falar da melancolia, né? E então esse capítulo 8, quer dizer, o capítulo que nós vimos no encontro passado, ele nos serviu para refazer esse percurso, né? E mostrar como que, para o Freud, o narcisismo é uma tentativa, né? Uma forma, né? Do eu se proteger do meio, né? Do espaço, dos objetos, né? Da relação com os outros. Objeto nesse sentido, né? Tudo aquilo que não somos nós mesmos, os outros. E ao mesmo tempo, nessa relação de se proteger do meio, dos estímulos, da relação com os outros, criando formas de relação, né? Formas dinâmicas pelas quais nós nos relacionamos. E aí, a partir disso, a partir do narcisismo, eu me remeti ao texto da introdução ao narcisismo, a partir disso,
a explicação, digamos assim, de certos malefícios da melancolia, né? Certos malefícios da melancolia. Tanto no sentido de um malefício para o sujeito, né? O sujeito melancólico apático, né? Tendo um tipo de, de narcisismo bastante específico, né? No qual ele é apaixonado pelas suas dores, apaixonado pelos seus sofrimentos, apaixonado pela sua impotência, pela sua própria, como eu posso dizer, seu próprio desamparo, né? Permitindo nisso, né? Uma percepção negativa de si, mas também, principalmente, uma percepção negativa do mundo, né? Então, a melancolia apática, o sujeito se vê de uma maneira fortemente dura, pejorativa, mas o sujeito principalmente vê o mundo como um lugar muito ruim, né? Um lugar repleto de vícios e características negativas. E do outro lado, na onipotência, né, num certo autoritarismo, nós vimos o narcisismo se tornando uma forma de não entrar em contato com a melancolia, não entrar em contato com o desamparo, não entrar em contato com a fragilidade. E o sujeito se relaciona com o mundo na busca de refazer o mundo, né, reconstruir o mundo, fazer o mundo à imagem e semelhança das suas próprias expectativas, né? Tendo dito isso, a Lambotte ela faz um argumento que pareceu problemático para nós, né, e a gente tratou um pouco disso, que foi com relação, na explicação dela sobre a melancolia, entre o sujeito e a sua mãe, né, e a sua própria mãe, né, e aí serviu para eu poder introduzir a presença, né, no discurso freudiano dos romances familiares, né, da relação com a família, relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, e ao mesmo tempo serviu para que nós fizéssemos uma pequena apresentação crítica, né, da relevância que o romance familiar assume dentro do discurso freudiano, né. Dessa maneira, eu tentei com vocês, no encontro passado, privilegiar a tópica, né, a privilegiar a metapsicologia, privilegiar os argumentos em relação de proteção com relação aos estímulos e tentar contextualizar essa relação que ela caracteriza como muito presente no discurso melancólico de abandono com relação à figura feminina, a figura da mãe, né? É isso que ela comenta, né, nesse capítulo que nós acabamos de ver. E aí, para isso, eu lembrei de um livro do Deleuze, importante, que é o Antiédipo, que talvez seja o primeiro grande livro em que há uma crítica forte ao familiarismo na psicanálise, e é um livro que realiza um impacto gigantesco. E se pode dizer que esse livro realiza talvez um impacto um tanto quanto etnográfico, antropológico, ao mesmo tempo em que começa a realizar, no trabalho do Deleuze e do Guattari, uma crítica ao capitalismo, ao capital, ao capitalismo, à sociedade burguesa, né, como o âmbito em que essa dinâmica familiarista adquire sentido, né? E aí, a nossa discussão não vai se dar propriamente ignorando o lugar da mãe na melancolia, né? Mas colocando a mãe em contexto, né? De que essa relação do melancólico com a mãe, ela se dá principalmente
num contexto social, burguês, em que um tipo de expectativa com relação à figura feminina se torna preponderante, né? Ou seja, parece que a questão essencial não é propriamente com a mãe, mas com a relação entre o sujeito e as figuras de cuidado, né? Essas primeiras formas de cuidado. E na nossa sociedade, né, uma sociedade aburguesada, em que há uma dominação masculina significativa, isso se transforma num discurso melancólico sobre a figura feminina, sobre um discurso melancólico sobre a mãe. Na ideia da mãe faltosa, da mãe que não foi suficientemente boa, a mãe que não foi capaz de aplacar esse desamparo inicial, de modo a que o sujeito se organizasse de uma forma, digamos assim, menos insegura acerca do seu próprio narcisismo, né? Isso vai reaparecer nesse capítulo 8º, e essas críticas, né, a essa naturalização do lugar da mãe vão reaparecer, né? Vão reaparecer, principalmente a partir dessa referência que nós temos com relação ao Deleuze, se alguém tiver mais interesse de perseguir. Então, acho que isso serve bem de resumo do nosso encontro passado. Se vocês não tiverem questão, eu vou para frente no capítulo 8º. Nesse capítulo 8º, e a relação com a mãe se torna preponderante, né? Essa relação difícil, né, com a mãe, que o discurso melancólico apresenta, coloca, me parece, em evidência, uma nova característica, digamos assim, da relevância de estudar, da contribuição que a melancolia permite no que diz respeito ao estudo da política, né, a investigação política, né? Porque o que a Lambotti caracteriza, né, na página 192 do capítulo 8º, que é o primeiro parágrafo, de que é isso, o discurso melancólico apresenta uma relação ambivalente com a mãe, com a figura feminina, né? Uma relação de amor e ódio, né? Ambivalência nesse sentido, uma relação de amor e ódio. Uma obsessão com a mãe e, ao mesmo tempo, é uma obsessão em que amor e ódio se intercalam, né? Se confundem. E curiosamente, né? Quando a gente investiga o fenômeno político, a gente vai atrás do fenômeno político, né? A característica que sobressai quase sempre é a ambivalência do fenômeno político, né? Dificilmente a política nos provoca pura e simplesmente uma sensação de amor, né? O evento, né, caracterizado como político, dificilmente ele nos provoca uma sensação de amor. Via de regra, ele nos provoca uma sensação de amor e de ódio, né? O que significa isso? Significa que nós estamos com relação a ele numa posição de dependência, né? E isso não parece derivar só da sociedade burguesa, né? Parece ser uma característica de sociedades variadas, né? De que esse âmbito do político na vida comum é um âmbito com relação ao qual nós temos uma relação, as pessoas têm, né, uma relação profunda de dependência, e justamente por isso a dependência traz consigo fragilidade. Isso faz com que nós estejamos constantemente numa relação de amor e de ódio
com o fenômeno político, né, com os eventos políticos. Não só com os políticos, né, as pessoas que consubstanciam essa relação no lugar de chefe, de liderança, mas também com os próprios fenômenos, né, as próprias instituições. E, então, de certa forma, o fato de que a melancolia elege, né, a mãe como o protagonista para suas deficiências dentro do romance familiar, no fim das contas, serve como um índice, né, um sintoma da politicidade, né, de como a politicidade rebate do melancólico. Né? Porque a politicidade rebate do melancólico de modo a ele caracterizar como presente, né, no seu discurso, justamente um dos âmbitos em que a relação política é a mais estrita. Né? A relação política é mais restritiva, né, mais arraigada, que é essa relação entre homens e mulheres, né, a relação de dominação masculina. Né? Se a gente fala que a politicidade está espraiada na vida social, dificilmente nós diríamos que ela é sentida com a mesma intensidade em todos os fenômenos. Né? Então, existem acontecimentos em que nós sentimos que há uma presença política significativa, né? E outros em que a relação é um pouco mais branda. Né? A gente pode até mesmo dizer que, em alguns momentos, ela é mais branda, justamente porque em outros ela é estrita, ela é mais intensa. Né? E aí, dificilmente nós escaparíamos do fato de que a relação entre homens e mulheres é uma relação, do ponto de vista político, problemático. Né? Problemático no sentido de que ela traz consigo um índice de politicidade significativo. Ou seja, os homens exercem de maneira histórica uma dominação política significativa sobre as mulheres e as mulheres não gostam disso, né? Ou quando gostam de uma maneira ambivalente, né? Difícil de lidar. Isso faz com que, no discurso psicanalítico, a gente viu bastante disso no semestre passado, a politicidade e a feminilidade na psicanálise estejam muito misturados, né? E, ao mesmo tempo, os objetos que a psicanálise elege como objetos de interesse, né, são objetos em que a trajetória de emancipação feminina está em questão. Né? E isso acontece, né, nos primeiros estudos psicanalíticos, nós lemos alguns deles e mostramos a relação entre eles e a melancolia, que é o caso da histeria, né? A histeria como uma doença prioritariamente feminina, e, ao mesmo tempo, uma maneira das mulheres, de certa maneira, se inadaptarem, né, ao lugar que a sociedade masculina fazia previsão para ela, e, ao mesmo tempo, uma maneira das mulheres inventarem uma sociabilidade, ou pelo menos tensionarem na direção da invenção de uma sociabilidade em termos diferentes, né? E curiosamente, isso reaparece na melancolia, né? Porque, no fim das contas, o sujeito melancólico não é necessariamente um homem melancólico, tá? Sujeito no sentido neutro. O homem ou a mulher melancólicos, de certa maneira, estabelecem um discurso em que eles marcam como origem da sua negatividade uma relação tensa com a mãe, né? Uma relação tensa com relação a uma certa idealização da figura feminina, da figura da maternalidade. Né? Não sei se está ficando claro para vocês.
Mas o que começa a ficar claro no discurso melancólico é de que a melancolia tematiza, e os casos que a Lambotte escolhe, né, são casos, os que ela relata durante o texto dela, são casos de mulheres, né, mulheres melancólicas, são mulheres melancólicas com uma relação tensa com as expectativas que elas têm com relação às suas próprias mães, né? Um certo momento em que a relação com as suas próprias mães, e de uma maneira originária, né, na formação da própria subjetividade, trouxe consigo um ruído que se torna característico do sujeito para a vida inteira. E aí isso nos coloca diante de uma segunda questão, né? Porque se na dinâmica autoritária, né, onipotente, que é bastante associada com o masculino, né, com a masculinidade, né? Você até tem figuras onipotentes femininas, mas elas ocupam menos o espaço público, né, historicamente. A gente imagina umas figuras assim meio demoníacas, né, tipo Margaret Thatcher, né? Estava vendo agora uma série no Netflix, da The Crown, e aí tem alguns episódios que os episódios finais, né, são da última temporada são o thatcherismo, né? E que produz uma ambivalência gigantesca, né? São figuras de amor e ódio gigantescas, né? No Brasil, nós tivemos a Dilma, né, que foi uma figura de amor e ódio gigantesca, né? Percebe? São figuras que servem como índice de que tem uma questão aí, né? Tem uma irresolubilidade, uma irresolução no que diz respeito aos sentimentos importantes, né? Os sentimentos morais e políticos relevantes, né? Mas então, salvo nessa figura onipotente, que vem de regra associada com a masculinidade, as outras formas melancólicas são figuras femininas, né? São figuras feminilizáveis, ou uma certa gramática feminina, né? Então, quando que a melancolia se faz masculina nesse embotamento das forças, né? Ela se faz masculina na criatividade, na poesia, na invenção, mas, no fim das contas, a melancolia, usando o discurso melancólico de maneira mais ampla, e muito embora os casos que ela analisa sejam femininos, né, mas na cultura a melancolia é um modo de explicar a inadaptação de homens ao mundo, né? Inadaptação de homens a uma certa exigibilidade daquilo que um homem deve ser, né? Ativo, prático, resoluto, né? Esportivo, né? E o melancólico não é nada disso, né? Qual é a figura melancólica? A figura melancólica ela é pálida, escondida, temerosa, cheia de manias, né? É mais Woody Allen e menos Stalin, né? Não sei se é bem curioso botar essas duas figuras numa mesma frase, mas não pensa, né? Stalin não é melancólico. É melancólico, mas não aparece culturalmente como melancólico, né? Talvez ele seja mais melancólico do que o Woody Allen, mas aparece como o Woody Allen, como uma figura hipocondríaca, né? Então, tendo dito isso, né, é interessante que a melancolia ela denuncia sobre a política, né, uma certa relação tensa entre atores ou sujeitos que caminham numa certa horizontalidade de poderes, né? Percebe? É o discurso negativo, né, pessimista, acerca de uma certa vivência da vida pública, da vida coletiva, a partir de uma certa horizontalidade
horizontalidade do exercício do poder, né? Porque, no fim das contas, o sujeito melancólico ele está mais próximo da mãe, mesmo uma mãe fálica, uma mãe forte, né? Está mais próximo da mãe do que os outros homens, percebe? Ao mesmo tempo, a mulher melancólica, claro que ela está mais próximo, por ser mulher, está mais próximo da mãe do que do pai, né? Ou seja, a melancolia elege a mãe como uma dinâmica problemática, né? Porque, no fim das contas, a melancolia se torna um discurso um tanto quanto subalterno, um tanto quanto servilizado, né? Um discurso... a melancolia ela é mais um discurso da fraqueza, né? Ela é mais um discurso da incapacidade, mais um discurso da hesitação, do que da assunção da força, né? Do domínio, do falo, né? Da masculinidade. E aí, usando o discurso melancólico como alguma coisa que nos coloca uma perspectiva melancólica, né? Nos permite inaugurar uma perspectiva melancólica sobre a nossa realidade, julgando que o discurso melancólico, ele, justamente por ser negativo, justamente por ser anômalo, ele traz uma adequação estranha para alguma coisa que é espontânea, né? Que não é epistemologicamente burilada, né? É que o discurso melancólico ele lança luz sobre um território da politicidade, da atividade política, que é especialmente relevante, que é a relação, se não entre os iguais, entre pessoas com um grau de igualdade significativo, né? Percebem? Costuma-se descrever a política como uma relação de domínio, né, do forte sobre o fraco, né? E a política tem muito disso. Mas a política do domínio do forte sobre o fraco, ela é possível porque as relações de dominação elas se repetem na relação entre pessoas que não estão numa posição de domínio clara uma com relação às outras. Percebem? Então, o que torna a relação de domínio estrita é a identificação com figuras de poder, com figuras verticalizadas, ou seja, a identificação com aquilo que não se é, né? Ou seja, se aproximar e exercer um domínio se identificando como uma figura de poder. O que a melancolia coloca em questão é de que o problemático não é nem propriamente a figura de poder, mas a relação entre pessoas com poder aproximado, né, com uma fraqueza aproximada, para dizer a mesma coisa de outra forma, ou seja, que estão em posição de uma certa horizontalidade, né? Então, os tipos de expectativa e os tipos de falência que figuras muito próximas fazem com relação umas às outras, né? Nesse caso, a mãe, que é uma figura de subalternidade, uma figura dominada, né, num certo sentido, na sociedade masculina, como o objeto de eleição para a dinâmica problemática de alguém que, no fim das contas, está numa posição muito próxima dela, né? Então, o melancólico, ao invés de responsabilizar o pai, ele responsabiliza a mãe, percebe? E, evidentemente, que isso traz uma injustiça gigantesca, né? Porque, no fim das contas, o lugar da mãe é um lugar socialmente vulnerável, mas que, enquanto perspectiva melancólica, de certa maneira, aplica contraste sobre o âmbito em que o poder realmente se consolida, né? E como que as relações de dominação se consolidam? Elas não se consolidam verticalmente, elas se consolidam horizontalmente, né? Ou seja, introjetando certas relações verticais nas relações horizontais, que é a forma
que as formas de poder se espraiam, né? E as formas de dominação também, as mais problemáticas também, né? Então, no fim das contas, o que o melancólico faz? O melancólico, ele elege como objeto problemático alguém que está ao acesso dele, né? E por que está ao acesso dele? Porque é tão fraco como ele, percebe? E isso faz também com que o melancólico confira um poder, né, que a figura feminina não tem, né? Ao mesmo tempo em que lança luz sobre o aspecto problemático desse tipo de expectativa, né? Não sei se ficou claro para vocês, mas trocando em outras palavras, né? Basicamente isso que eu quis dizer, né? De que mais uma contribuição que a melancolia tem com relação à política é de que a melancolia lança luz sobre o aspecto problemático das relações horizontais. Esse é o ponto, tá? A gente, via de regra, questiona a relação entre as pessoas e o Estado, entre a população e as figuras verticais, né? As figuras verticais, como o Estado, como o pai, elas só existem em função de uma certa anuência horizontal, né? Ou seja, para haver dominação tem que haver uma certa aceitação da dominação. E a aceitação da dominação, ela se expressa, seu aspecto problemático, se expressa principalmente em relações horizontais. Relações horizontais que repetem, seja em exercício, seja em expectativa, dinâmicas que estavam ligadas à verticalidade, né? E no que diz respeito à relação entre sujeito e mãe, né, o sujeito e a sua mãe, concerne a expectativa do amor da mãe, percebe? O amor da mãe, o amor que se espera da mãe, como um amor privilegiado, parece concernir a uma forma específica da dominação política, né? E o melancólico, de certa maneira, coloca isso em contraste. É isso que eu estou querendo dizer, né? Ou dizendo de outra maneira, né, o melancólico não esperaria da figura feminina tanto amor se a figura feminina não fosse tão dominada do ponto de vista político, estrito, né? Esse é o ponto. Você não espera amor e cuidado de uma figura que socialmente, com relação à qual se tem expectativa de atividade. Esse é o ponto. E o melancólico faz isso justamente porque o melancólico está numa posição de fraqueza, né? O melancólico não vai culpar o pai, o melancólico vai culpar a mãe. E justamente a melancolia concerne uma posição de fraqueza diante do mundo, né? Não sei se fez sentido para vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu posso ir mais longe. Senão eu vou avançar. Seguindo ainda nesse capítulo que nós estamos lendo, sobre a imagem de si, eu queria comentar sobre um ponto importante digamos assim, no desenvolvimento psíquico, né? Na consolidação do sujeito, né? E que vai ser importante para desenvolver o argumento, que é a alucinação, né? E a alucinação, na teoria freudiana, ela aparece já na relação entre o bebê e a mãe e o bebê, né?
existe uma relação de continuidade entre o corpo da mãe e o corpo do bebê, né? E essa relação de continuidade faz com que a mãe sinta o bebê como parte do seu próprio corpo, né? Mesmo depois de ele ter nascido. E o bebê se perceba como parte do corpo da mãe, né? Ele não tem ainda uma identidade. E no que diz respeito aos estímulos mais graves, que essa posição de fragilidade absoluta, né, que o bebê humano padece, sofre, né, os estímulos mais intensos que essa posição de vulnerabilidade absoluta sofre, estão os estímulos relacionados à fome, né? E aí o exemplo que o Freud dá, que é um Freud importante para entender a subjetividade, é um exemplo que eu já dei aqui outras vezes, diz respeito a esse momento em que o bebê já mamou, né? Já teve a fome sanada, mas voltou a sentir fome, né? E quando ele volta a sentir fome, percebe? É um outro tipo de desamparo. Porque antes de mamar pela primeira vez, não existe bem a ideia de saciedade, né? Percebe? Você precisa se saciar uma primeira vez para esperar a saciedade pela segunda vez, né? Eu não tô dizendo que o peito da mãe é uma droga, mas é um pouco como a relação que se estabelece com qualquer tipo de substância, qualquer tipo de droga, né? Para você esperar aquele barato de novo, você tem que ter passado pelo barato na primeira vez. E o primeiro barato é sempre, todo mundo sabe, é o melhor barato, né? Seja com o bolo da avó, seja o Proust com aquelas madeleines, né? Tem toda uma literatura importante em torno disso. Então, depois que o bebê mamou pela primeira vez, ele vai querer mamar pela segunda vez. E a expectativa pela segunda vez é uma fissura do bebê, né? Ele chora loucamente. E o que o Freud descreve, que é, que é interessante, né? E consegue nesse mecanismo da alucinação, é de que quando o bebê já começa a identificar os elementos ambientais de presença do corpo da mãe, ele alucina a satisfação antes da satisfação chegar, né? É claro que essa alucinação tem um prazo de validade, mas ela está lá, né? O que significa? E como que se a vê, né? Antes de mamar, ele já para de chorar. Percebe? Ele já está mais calmo, né? Porque ele sente que vai ser alimentado, né? De que aquela onda vai acontecer de novo, né? E alguma coisa que se dá também, vocês devem reconhecer na própria vida de vocês, na dinâmica da ansiedade, né? Estão muito ansiosos em função de alguma coisa, a presença daquilo com relação a qual vocês estão ansiosos diminui a ansiedade, né? O fato de que os elementos ambientais começam a apontar, pro, digamos assim, para o cumprimento da expectativa, né? Começa a bater uma certa calma, né? Uma certa temperança. Percebem? O Freud diz que esse mecanismo é um mecanismo alucinatório. Por que alucinatório? Porque ele antecipa o futuro. Tá? Ele, né, a mãe pode entrar no quarto e assim, vou sair, embora de novo, né? Aí essa alucinação se quebrou. Boa parte das nossas dinâmicas de segurança com relação à realidade, Freud vai dizer, participam de mecanismos alucinatórios. Essa palavra é forte, né, alucinação, mas ele está preocupado com, digamos assim, com a dinâmica formal da alucinação. O que a alucinação faz, né? E que faz também nesses mecanismos mais brandos de alucinação, ou até mesmo mecanismos que são de tal maneira historicamente consolidados, mas que, se nós pararmos para pensar, são uma oscilação gigantesca, né?
né, que são uma alucinação com muito poucos elementos de naturalidade, né? E concerne a isso, que concerne a alucinação, a tornar presente uma coisa que não está lá. Percebe? Antecipar a presença de alguma coisa ausente, né? Então, por exemplo, o salário no mês seguinte. O salário no mês seguinte é um mecanismo alucinatório, né? Percebe? Tá chegando o final do mês, eu estou desesperado porque eu não tenho dinheiro, os pais de vocês, a bolsa, né? Quando tinha bolsa, né? Hoje em dia acho que nem bolsa mais tem. E aí vai chegando o final do mês e eu tenho coisas para comprar, estou com fome, né? Vai chegando dia 30, já estou mais calmo, porque depois vai ser dia 1º e daqui a pouco eu vou receber, né? Essa expectativa é uma expectativa alucinatória, percebe? E no fim das contas eu só recebo quando recebo, né? Então, se vocês repararem bem, o fenômeno político, ele é bastante norteado, né, por realizar, digamos assim, uma certa segurança para esses mecanismos alucinatórios, para essas dinâmicas de expectativas. O que faz com que as nossas crenças políticas sejam crenças que recaiam sobre situações especialmente problemáticas, né? Então, o que é a crença política? A crença política, ela é uma determinada dinâmica alucinatória com relação à qual nós não somos capazes de esperar a boa vontade das pessoas, não somos capazes de esperar o amor da mãe, não somos capazes de esperar a boa vontade, sei lá, das classes dominantes, né? Em que nós queremos nos certificar de que a nossa expectativa vai ser cumprida, né? Percebe? Eu espero que vai receber no final do mês, mas eu me estruturo politicamente para isso acontecer. Percebe? Eu faço com que haja uma série de dinâmicas atreladas à minha alucinação para que ela seja verificada. É como se eu tiranizasse a minha mãe. Percebe? Mal comparando, né? E tem aquele desenho engraçado do Poderoso Chefinho, já viram? Que é um bebê super tiraninho, malvadinho, e tem uma associação de bebês. A política. Então, a política, se fosse. Se o bebê fosse se comportar com relação ao seio da mãe politicamente, né, o bebê alucina o seio da mãe. Mas a alucinação do bebê com relação ao seio da mãe não é uma alucinação política, é uma alucinação natural, né? Ele está com fome, quando ela chega, ele sente que vai ser amamentado. Então, ele alucina a presença de uma coisa ausente. Mas se ele pudesse estruturar politicamente na medida do que ele precisa, na medida do desamparo dele com relação à alimentação da mãe, o que ele faria, né? Ele ia criar uma organização tipo o Poderoso Chefinho, onde a mãe tem que bater ponto, se ela não alimenta, ela sofre uma multa, percebe? Ele pode processá-la, né? Ele ia criar uma série de dinâmicas restritivas, constritivas com relação à mãe, para que a mãe o alimente. E partindo do fato de que a procriação é um aspecto problemático da vida em sociedade, né? Esses mecanismos existem de certa maneira, né? Existem mecanismos constritivos culturais acerca de como as mães devem lidar com seus bebês, né? Que consolidam, claro que a alucinação do bebê não é política, mas que dão, digamos assim, uma eficiência, digamos assim, política para essa alucinação do bebê. Porque mesmo que a mãe não queira ir dar o peito para o bebê mamar, ela vai ser pressionada por uma série de mecanismos restritivos para isso acontecer. Percebe? Então, aqui a melancolia ela nos coloca em contato com
duas características do fenômeno político que são importantes, né? Uma, e que derivam da relevância do fenômeno, né? Que o fenômeno político ele se dá em dinâmicas em que nós somos especialmente vulneráveis, né? Em momentos da vida, da relação em sociedade, em que nós somos especialmente vulneráveis, né? Isso faz com que o fenômeno político ele seja ambivalente, né? Profundamente ambivalente, porque aquilo de que nós dependemos, nós amamos e odiamos, né? Nós amamos porque dependemos e odiamos porque dependemos, né? Ao mesmo tempo, a dinâmica restritiva ou constritiva para oferecer um certo grau de previsibilidade, de segurança, para alguma coisa que, no fim das contas, o mecanismo básico é a alucinação. É presentificar alguma coisa que não está presente, né? O Mário fez um comentário, deixa eu ver aqui. Em antecipação, o chat subiu um pouco. A alucinação é apenas em nossas ilusões de previsão e antecipação do futuro, futuro que quase goza por antecipação. Ou são alucinações como busca de repetições viciosas? A alucinação, ela eu vou ter que repetir o que eu disse e vou tentar trocar em palavras mais claras, né? A alucinação, ela aproxima uma expectativa com relação ao futuro. E ela pode ser ilusória ou não ilusória, né? O que vai caracterizar uma alucinação como ilusória ou não ilusória é a repetição, né? Mas, pelo menos no que diz respeito à sua estrutura inicial, interna, todas as alucinações são iguais, né? Percebe? Então, o bebê é alimentado pela mãe, e a mãe é suficientemente boa para usar uma expressão que uma psicanalista inglesa chamada Melanie Klein utiliza, né? Ela é suficientemente amorosa. E aí alimenta o bebê a primeira vez. Na segunda vez, o bebê já para de chorar quando a mãe se aproxima. Agora, se a mãe não é suficientemente boa e o bebê chora, ela não aparece, né? Vai acontecer dela entrar no quarto e o bebê continuar chorando. Percebe? Isso não quer dizer que ele não alucinou a presença da mãe. Ele alucinou a presença da mãe, como o outro bebê. A diferença é de que a relação de confiabilidade, expectativa que ele tem com relação em relação a essa mãe que aparece é menor, né? Tipo a gente, sei lá, o governo atual, né? A gente espera que certas dinâmicas políticas se continuem, né? Mas a gente espera menos do que esperava em outros contextos, né? Percebe? A relação é mais precária. Mas isso não quer dizer que nós consigamos não alucinar o futuro, né? Por exemplo, a gente está esperando uma eleição em 2000 agora, no ano que vem, né? 2022. Porque de 4 em 4 anos nós temos eleições, né? Mas o governo atual tem um flerte com os militares bastante significativos. Os militares têm uma relação problemática com eleições, né? E aí nós alucinamos a eleição de 2022 com um certo grau de confiabilidade, sim, de dinâmicas restritivas que consolidam, digamos assim, a viabilidade da nossa alucinação, mas a nossa alucinação, nesse momento, é mais precária do que já foi. Percebe? E aí, usando a expressão do Mário, a alucinação ela é sempre ilusória, mas ela tem, digamos, graus diferentes de precariedade, né? Ou seja, graus de intensidade diferentes, né? Ou seja, ela pode ser mais ou menos ilusória. Mas ela é uma maneira de fazer com que
nós possamos viver de uma maneira um pouco mais segura, porque antecipamos aquilo que é mais ou menos certo, né? Ou quando sofremos muito, quando temos uma vida muito precária, tentarmos aproximar alguma segurança para que a instabilidade não seja tão forte, né? Como, por exemplo, aí já estou exagerando, já numa dinâmica bem forte, né? Como, por exemplo, a alucinação da vida após a morte diante do medo da morte, né? Porque algumas pessoas não sentem angústia com relação à morte, porque elas sentem a segurança de que a morte não é a morte. A morte é uma passagem, um momento em que a alma delas sai do corpo e vai para outro lugar. Então a vida continua, né? E nesses contextos, a angústia com relação à morte é mais baixa, porque ela crê que morrer não é morrer, né? No contexto em que isso faz sentido, né? O Paulo perguntou aqui se nós temos uma dinâmica psíquica melancólica com o governo atual, ou seria equivocado. Eu acho que o Rafael, acho que ele não está aqui hoje, mas ele teve uma intuição numa das aulas passadas, em que eu acho que ela explica bem, né? Eu vou bem na direção dele, acho que eu penso parecido com ele, né? Eu acho que a melancolia explica o governo atual de duas formas, né? A primeira é o tipo de disponibilidade que nós, né, brasileiros contemporâneos, temos com relação a alguns sentimentos negativos, sentimentos persecutórios, sentimentos negativos. E eu acho que essa disponibilidade concerne a um forte sentimento melancólico, um forte sentimento de desamparo, em que nós utilizamos esses sentimentos negativos como uma maneira de não sentir esse desamparo, de não sentir essa melancolia, né? Então, eu acho que sim, eu acho que, num certo sentido, o que permite que a nossa esfera pública seja uma esfera pública contemporânea mais árida, mais difícil de ser habitada, me parece que deriva do fato de que o sentimento de vulnerabilidade é tão grande, nós estamos com tanto medo de passar fome, outros estão com medo de que a família morra, a família desapareça, tem tantos medos, há uma sensação de insegurança tão grande, em que os sentimentos negativos, eles funcionam como uma forma alucinatória, especialmente problemática, né? E isso se percebe na fabricação, no espaço público, de inimigos, né? Comunistas, os sem terra, os homossexuais, professores, né? E eu acho que eu acho que por exemplo, a função do agro no Brasil contemporâneo, ela tem uma função de inimizade um pouco mais consistente, né? Mas talvez os agricultores como inimigos, talvez isso seja uma figura um pouco mais assemelhada a essas anteriores, né? Nem todos os agricultores são a Monsanto, né? Na verdade, a Monsanto e as empresas de agricultura, né, multinacionais, elas são problemáticas para todo mundo, né? E então essa é uma dinâmica, e há uma outra dinâmica que eu acho que o Rafael foi bem no ponto, que concerne a presença pública de figuras onipotentes, que
são figuras onipotentes, fálicas, né? Figuras bastante masculinas, né? Não é à toa, né, que a gente acabou de ver o impeachment de uma presidente, né? Uma presidenta. São figuras, quase todas as figuras do espectro político são figuras onipotentes, fálicas. Isso não é uma característica desse momento, uma característica da política brasileira, mas nesse momento isso é forte, né? E que são figuras que trazem consigo, de tal maneira, a necessidade de uma identificação forte com elas, que o impacto delas sobre nós ou é de subserviência, né, de obediência, ou de melancolia, né, de incapacidade. Né? E, no fim das contas, e aí voltando para uma perspectiva melancólica que advém de uma posição melancólica, nós temos mais razão para crer que essa onipotência apresentada é uma onipotência ruim, né? Nós não devemos ir atrás delas, e de que o mundo não apresenta soluções, ou não apresenta alternativas, do que o contrário, né? Julgarmos que tem, né? De que se nós formos atrás de uma dessas figuras, os nossos problemas vão acabar. Né? Então, eu responderia a sua pergunta por aí. A melancolia, para nós, no contemporâneo, acho que ela aparece principalmente na disponibilidade aos sentimentos negativos e nessa força constritiva, inibitória, que certas figuras políticas onipotentes têm no espaço comum, no espaço público. Mas aí, voltando ao nosso tema, né? A alucinação tem um aspecto importante na consolidação da subjetividade. Né? Todos nós alucinamos, e a alucinação é também o mecanismo que está em questão, né, dentro do fenômeno político. Para tratar, digamos assim, da precariedade alucinatória do melancólico, Alan Botta resgata uma temática que é importante no pensamento do Lacan, que é a questão do estado do espelho, o estádio do espelho. A gente não leu esse texto, né, nem vai ler, mas nos escritos do Lacan tem um texto que chama-se O Estádio do Espelho. Vocês podem ler um texto, nem dizer que é um texto fácil de ler, é um texto meio demoníaco assim, de ler, é um texto mais difícil do Lacan. Mas tem pelo menos uma parte central desse argumento que é relativamente simples, e que é a parte que ela mobiliza, né? E concerne a isso, concerne ao momento em que o bebê, a criança, lá pelos 3 meses, começa a olhar no espelho e se identifica, né? Começa a se perceber no espelho. Né? Quando ela começa a se perceber no espelho, para o Lacan, começam a se dar os primeiros elementos de consolidação da figura de outrem, do outro. Né? É onde começa a se estabelecer a alteridade. Então, ela olha para si e vê alguma coisa desencontrada com relação a ela mesma. Ela olha para si e vê um outro. Percebe? Vê um estranho. A Alan Botta lembra aqui, nesse capítulo, de um dos textos do Freud, chamado Das Unheimlich, que é O Estranho, em que é caracterizado esse lugar de estranhamento que nós mesmos somos para nós mesmos, que nós somos para nós mesmos, e que na literatura
aparece principalmente na literatura que tematiza o duplo, né? Então, o Borges, por exemplo, tem um conto assim, né, em que ele, de repente, senta do lado de um velho, conversa com esse velho, e depois ele se dá conta de que esse velho é ele mesmo, né? Mas a figura de que chega um momento na nossa vida em que, de repente, alguém para falar com a gente conversa com essa pessoa e não se dá conta de que somos nós mesmos que estamos nos abordando, né? Então, evidentemente que nesses exemplos literários o duplo aparece numa subjetividade consolidada, mas o Lacan diz que o estabelecimento da subjetividade concerne a esse momento em que nós começamos a lidar conosco mesmos a partir de uma certa função de autoridade. Ou seja, quem é aquele estranho que está ali, né? E, ao mesmo tempo em que a alteridade se coloca, começam a aparecer os objetos, o que o Freud chama de objetos parciais, e o Lacan vai chamar de objeto azinho, objeto pequeno a, que são coisas que nós desejamos, né, coisas diferentes da gente que nós desejamos, e que nós desejamos porque são coisas diferentes da gente. Nós alucinamos essas coisas, né? Nós desejamos essas coisas, então nós nunca alcançamos essas coisas, né? Um pouco como drogas, um pouco como a primeira mamada, né? Nós alucinamos a presença de alguma coisa que nos dá uma certa segurança, mas quando nós chegamos diante delas, nós percebemos que isso não era isso, né? De que vai ter que vir depois. É um pouco isso, mas não era isso. E nós vamos constantemente correndo atrás do objeto, né? Para Lamboto, esse momento é importante para a explicação do aparecimento da melancolia. Por quê? Eu vou ler um pedaço do texto dela, tá? Que está na minha edição, está na página 199. Quer dizer, então, que o estado do espelho não implica nulamente um processo de reconhecimento cognitivo, mas um processo de assimilação no qual o caráter inconsciente reforça a pregnância. Quer dizer isso? Essa dinâmica do estado do espelho, como o início da alteridade, eu descrevi assim, né, que eu olho para mim e digo, esse não sou eu. Mas eu estou descrevendo em termos cognitivos, né? Ela está dizendo, não são termos cognitivos, não é eu como sujeito de conhecimento, porque eu não sou um sujeito de conhecimento ainda, né? A coisa se dá no âmbito da constituição da afetividade, né? Um pouco como em filmes ruins, né? O índio olhando para o espelho, aí ele olha, faz assim, não entende muito bem como o espelho funciona, né? Mas não no que diz respeito à descoberta cognitiva, mas no que diz respeito ao efeito afetivo, né? Ou seja, quem é esse estranho, né? Aí ela diz, o enfant, ela grafa com i, porque concerne não propriamente a criança, mas alguma coisa que vai dar início à criança, né? Porque a criança começaria, então, no momento em que esses primeiros traços de alteridade começam a se dar, e aí ser criança concerne a amadurecer na relação de alteridade, né? Mas para que o processo de amadurecimento na relação de alteridade possa começar, é preciso ter essa primeira experiência de estranhamento, tá? L'Enfant se apropria do reflexo do espelho como se ele procurasse juntar as suas bordas. Isso que exprime perfeitamente o gestual recomeçado. Apresentando desde já, nessa atitude, as premissas de uma incessante busca de si,
na qual o surgimento do imaginário de inumeráveis duplos dão a consistência da agressividade. Uma das explicações da agressividade em psicanálise, né, e seguindo essa identificação do Lacan, concerne a esse aborrecimento diante do descompasso entre si e si mesmo, né, entre você e a sua própria imagem. Uma certa irritação com relação à sociabilidade, ao mundo, né, pode ser explicado, e o Winnicott vai nessa direção, alguém citou o Winnicott aqui, o Paulo, vai nessa direção. Parte da explicação da agressividade em vida social concerne a uma certa posição de desamparo ligada a um descompasso inseguro entre a sua sensação de você mesmo e a sua imagem, né? De tal maneira que a sociabilidade se torna alguma coisa que é necessário quebrar, agredir, né? Não chega nem a ser propriamente reconstruir, porque não é uma posição melancólica, né? Não é uma posição de onipotência que reage à melancolia, mas é uma posição de destrutividade violenta, né? Uma destrutividade pura e simples. Né? Um pouco como também se vê nos filmes, em alguns filmes ruins, alguns filmes bons, quando o protagonista está em crise, olha no espelho e joga uma coisa no espelho. Né? Então, uma certa agressividade social se explica nesses termos, né? De destruir e quebrar um mundo com relação ao qual eu me sinto pertencente, mas que não me recebe, né? É uma maneira bastante incrível, né, de explicar, por exemplo, como que pessoas de contexto de vulnerabilidade, preconceito, pobreza, né, assumem uma disponibilidade significativa com um certo tipo de agressividade. Né? Aí ela continua. Essa relação erótica, onde o indivíduo humano se fixa numa imagem que ele aliena de si mesmo, é a energia e é a forma de onde ele tira a origem dessa organização passional que ele vai chamar seu eu, escreve Lacan. Desenvolvendo nessa tensão, induzida pela estranheza da imagem especular, os fundamentos da agressividade. Nós vimos nos primeiros capítulos da Lambot que ela diz isso, né, que são as 3 características principais para ela da melancolia. A inibição, essa problemática na imagem especular e a negatividade. Né? Então, a inibição, nós já tratamos dela, né? A imagem especular, ela está descrevendo nessas relações de estabelecimento da alteridade a partir de uma certa relação faltosa com a figura da mãe. Porque, em última instância, esse estádio do espelho não é um estádio que se realiza sozinho, né? Porque vai se tornando criança, mas não se torna criança o enfant para ela, né? Não se torna criança de uma vez, de uma hora para outra, né? Ele vai se tornando aos poucos, né? E se tornar criança concerne a que o seu corpo se torne diferente do corpo da mãe, né? Cada vez mais diferente do corpo da mãe, cada vez mais autonomizado do corpo da mãe. Curioso, né? Você vê criança pequena, fica tímida e se esconde dentro da saia da mãe, você vê muito isso na roça. E, né, uma maneira, né, importante, né, simbólica, por assim dizer, de dizer, eu estou me sentindo frágil, estou me sentindo exposto, mas não me sinto frágil, não me sinto exposto quando eu estou nessa posição original, que é com a minha mãe, né?
Então, o estado de espelho, ela descreve, concerne também a mãe, nesse caso suficientemente boa, amorosa, de certa maneira, transferindo segurança nessa experiência de estranheza. Né? Ou seja, essa imagem é como se houvesse uma relação de confirmação, de estabilidade, de que essa imagem que não é você, é e não é você, e é assim mesmo. Né? Tem uma certa naturalidade nisso. Ao mesmo tempo, permitindo que haja uma espécie de ilusão, aí, usando a expressão do Mário, uma ilusão consolidada, né? De que o sujeito embarque em umas certas mentiras, né? Como, por exemplo, sim, esse é você. Né? Ao mesmo tempo, consiga oscilar entre o uso dessas ficções, né? A ficção da identidade, a ficção da diferença entre eu e o outro, né? Consiga oscilar entre essas ficções e, e aquilo que a melancolia mostra, né? E, no fim das contas, há uma continuidade forte entre o eu e o outro. Então, a melancolia, seguindo essa explicação do estado de espelho, não concerne propriamente a falta de separação com relação ao corpo da mãe, mas concerne a uma separação insegura. Esse é o ponto. Seguindo o texto, ela diz na minha página 205. Antes de tratar disso, ela tem uma nota, que é a nota 16 do capítulo. É uma nota interessante, onde ela dá itens, né, do que ela chama de experiência especular. Que na verdade, é a experiência da imagem de si. Né? No fim das contas, é sobre isso que o narcisismo fala sobre, né, a imagem de si. Né? Aí, os 3 itens que ela vê na experiência especular, diz a forma genérica, a imagem especular singular e o sujeito ele mesmo. Ela diz nessa nota, interessante. Se é verdade que o transitivismo apresenta aparentemente características. Aí é importante a gente voltar para o. Então, primeiro, esses 3 itens, né? Uma forma genérica é nós reconhecermos a nossa forma, né? A nossa forma humana, né? A nossa especificidade enquanto corpo. Depois, um certo efeito especular entre nós mesmos e como nós aparecemos, percebem? No fim das contas, a formação da subjetividade demanda essa dupla instância. Né? Nós mesmos e o modo como os outros nos veem. E para que isso seja possível, nós precisamos nos ver, em alguns momentos, como outros. Né? Outros de nós mesmos. Né? Para assumir o verso do Rimbaud, eu sou um outro. Então, de maneira idealizada, quando que a melancolia não aconteceria? Né? Quando nós estaríamos livres da melancolia? E eu não creio que nós possamos estar livres da melancolia. Né? Acho que essa dinâmica da imagem especular, ela é sempre problemática. Né? Ela sempre alguma coisa dá errado nela. Né? Mas quando que aconteceria a ausência da melancolia, né? A normalidade? Né? A normalidade aconteceria
numa certa lida dual, de uma forte sensação de certeza de que existem duas instâncias diferentes, né? Eu, para mim, enquanto outro, e eu mesmo. E eu, para mim, enquanto outro, para os outros, e eu mesmo. De tal maneira que eu mesmo é o lugar da minha identidade, da minha segurança, da minha estratificação enquanto sujeito, né? Seguindo ainda esse ponto, e aí mais umas observações críticas que eu acho que a gente pode fazer sobre esse capítulo, tá? A primeira concerne ao fato de que ela vê uma espécie como eu posso dizer, uma espécie de continuidade no processo de amadurecimento infantil de componentes melancólicos, uma certa transitividade em que as crianças se veem umas às outras, né? Por exemplo, quando uma criança conta uma coisa que aconteceu com a outra, como se tivesse acontecido com ela mesma, né? E ela diferencia esse mecanismo do mecanismo da projeção, né? A criança não está se vendo na outra. Ela percebe uma continuidade entre ela e a outra. Não há bem uma diferença entre ela e a outra. Então, se eu vi, sei lá, alguém te beijando, alguém me beijou, né? Eu fui beijado, né? Caminhando nessa direção, antes de entrar no segundo comentário crítico, né? E buscando essa perspectiva melancólica, é curioso que esse estádio de espelho mal feito, né? Essa relação com essa mãe ruim, né? Essa mãe que produz insegurança, hesitação, cria, do ponto de vista da perspectiva, uma percepção adequada sobre o mundo, né? Voltando a essa expressão que eu tenho utilizado várias vezes. E que expressão adequada é essa, né? Existe continuidade e ao mesmo tempo, até mesmo uma certa homologia, né? Uma continuidade, uma homologia, né? Entre quem eu sou e como os outros me veem. Percebe? Por mais que eu precise, para me proteger na relação com os outros, estabelecer uma certa dinâmica em que isso não acontece, né? Essa dinâmica ilusória é importante para a minha saúde, né, para a minha normalidade, ela é ilusória, porque, né, e a perspectiva melancólica mostra isso de forma afetiva, mas de maneira bastante consistente, né? De que não só o olhar do outro me coloniza, mas eu sou o olhar do outro, né? Existe uma relação de continuidade entre as pessoas em sociabilidade, e essa relação ela não é interrompida em função da identidade e também não é interrompida em função de um certo fetichismo da identidade, como acontece, por exemplo, no individualismo, né? Ou um certo individualismo contemporâneo, capitalista, né? Então, a despeito do modo como nós nos descrevemos, enquanto pessoas diferentes, né, a perspectiva melancólica nos coloca numa posição de fragilidade tal em que essa continuidade ela é sentida, né? Nós
Nós sentimos que somos contínuos uns aos outros. Né? E, evidentemente, que isso não é percebido como de forma positiva, isso é percebido de maneira negativa. Né? Uma vez que nós somos contínuos uns aos outros, nós nos aparecemos negativos uns aos outros. Né? De tal maneira que eu, que sou ruim, pertenço ao mundo péssimo. Né? Esse é o aspecto tendencioso da melancolia. Mas o aspecto tendencioso é o que se dá no discurso melancólico. A perspectiva melancólica não precisa reatualizar esse aspecto tendencioso. Né? Pessoas são boas e más, o mundo é bom e mau. Né? Mas, afetivamente, nós sentimos essa continuidade a partir da fragilidade. Porque a onipotência nos separa do mundo. Esse é o ponto. Percebe? É como se não houvesse a possibilidade, do ponto de vista afetivo, só do ponto de vista cognitivo, de nós nos sentirmos contínuos ao mundo num contexto em que nós somos estimulados a uma certa onipotência que nos separa. Né? Então, o que nós somos estimulados? Né? E uma certa relação de normalidade com o estado do espelho traz consigo. Né? Somos estimulados a nos entendermos como diferentes uns dos outros e talvez até melhores uns que os outros, de maneira que nós possamos exercer uma função ativa, singularíssima sobre a realidade, né? Uma influência nossa sobre o mundo, né? Que produza direitos autorais, principalmente, né? A gente possa receber por elas. A gente possa influenciar, a gente possa ser lembrado, possa, né, deixar marcas no mundo. E esse movimento ativo de se instituir sobre o mundo, né, muito embora ele seja plenamente dependente dessa continuidade entre o eu e o outro, até mesmo essa indiscernibilidade entre eu e o outro, ele se estrutura pela separação. Então, nesse momento, nós nos sentimos diferentes. Para fazermos esse caminho em âmbito positivo, de nós nos percebermos contínuos uns aos outros, imersos dentro dos mesmos valores, das mesmas dinâmicas, nós fazemos um caminho cognitivo, né? Nós vamos estudar ciências sociais e nós vamos investigar os fenômenos, perceber as regularidades, vamos perceber que essas regularidades estão presentes em todo mundo e vamos tirar conclusões de que essa presença contínua das mesmas características em todo mundo concerne ao fato de que todos nós sofremos os mesmos estímulos, estamos no mesmo contexto. Né? Mas esse caminho cognitivo, ele não nos leva a sentir, percebe? Ele nos leva a saber. É o que faz com que, num certo exercício, a ciência ela só seja melancólica por insegurança. Né? Mas ela se mostra sempre ativa, sempre resolutiva, sempre positiva. Né? Percebe? Ela sempre resolve o problema, mais do que propriamente nos sentir imersos no problema. Né? E é por isso que o caminho que a melancolia faz parece um caminho forte e interessante. Né? Porque a melancolia, o que ela faz? Ela, pelo estádio de espelho inseguro, né? Pela hesitação da figura feminina, pela imagem de si não completamente desfeita, mas fragilizada, a melancolia nos dá uma compleição em que nós nos sentimos contínuos, percebe? Nos sabemos diferentes, mas nos sentimos contínuos de uma maneira a que não nos sentimos em outros momentos. Né? É o que faz com que, por exemplo, na pandemia, né, algumas pessoas consigam se separar muito bem do contexto
e permanecerem bem, criando, trabalhando, fazendo coisas, né? Conseguem uma espécie de emancipação narcísica, né? Em que elas estão numa posição de atividade e recusam sentir a melancolia, e outros não, outros, mesmo sem vivenciar as dores, vivenciar os problemas, entram em depressões horríveis, né? Percebe? Mesmo sem ter ninguém que tenha perdido ninguém, não tenha empobrecido, não tenha passado necessidade, entram num estado de apatia bastante intensa, né? Percebe? Como se aquilo que estivesse acontecendo com os outros estivesse acontecendo com ele, né? E isso que a melancolia acaba mostrando, e o que a sociabilidade e as ciências sociais apontam, é de que realmente está acontecendo, né? A própria epidemiologia aponta para isso, né? Inclusive em escala global. Só que esse acesso é um acesso que se dá negativamente. Percebe? Não se dá positivamente, não se dá pela atividade, se dá pela inatividade. E não se dá pela afirmação de características positivas, se dá pela afirmação de características negativas. Então, o sujeito se percebe contínuo ao mundo, não porque ele é tão bom quanto o mundo, porque quando alguém se percebe bem, se percebe melhor do que o mundo, né? Ele se percebe contínuo porque ele se percebe um pouco melhor do que o mundo, mas tão ruim quanto o mundo. Esse é o ponto. Isso é curioso até mesmo como mecanismo de introspecção, né? Percebem? A gente, por exemplo, o nosso contexto, né? Que nós temos muitas críticas ao mundo onde nós estamos. A gente nunca se sente tão precário quanto o mundo em que a gente está, né? A gente sempre se sente um pouco por cima da carne seca, né? Nós somos aqueles que nós não temos os mesmos preconceitos dos outros, não temos as mesmas preguiças, as mesmas insuficiências, né? A gente é sempre um pouco melhor, né? Então, se nós tivermos grandes ideias, o mundo nos influenciou, mas alguma coisa nossa foi levada para a realidade, né? Singularíssima, nossa, né? O melancólico faz o esforço reverso, e nisso a continuidade aparece, o que faz com que ele tenha uma imagem especular um pouco fragilizada, que é se perceber contínuo com relação às coisas pelas características negativas. Então eu sou muito ruim, mas minha mãe é ainda pior, percebe? Mas ela não é só ruim, ela é ruim e ela é boa, porque, tadinha, ela também não podia fazer muito mais do que ela fez. Percebem? Então, eu acho que aqui a gente vê bem esse capítulo. Eu queria fazer alguns comentários finais, mais uma vez, sobre a dinâmica do familiarismo, né? Essa questão do romance familiar, do pai, da mãe, dos irmãos. E sobre isso e a identidade, né? A noção de identidade, de sujeito, né? Sujeito autonomizado, separado das coisas, né? Quando o Deleuze escreveu esse texto que eu comentei com vocês, o Antiédipo, em que ele, de maneira dura, né, classifica a psicanálise não como tendo decifrado um certo familiarismo, mas como produzindo um certo familiarismo, né? Ou seja, a psicanálise não como tendo decifrado um certo lugar do pai no nosso contexto civilizacional, mas como fazendo parte de uma certa dominação paternal, né? Paternalista que seja, né?
ele realiza também uma crítica ao tipo de cumplicidade que essa forma paternalista, que subalterniza a figura feminina, traz com pelo menos as próprias ilusões e anseios da sociedade burguesa, né? Então, a sociedade burguesa, ela privilegia o capital e ela exerce um domínio sobre a cultura, sobre a sociabilidade, tornando o capital alguma coisa que produz uma estrutura de domínio com uma certa configuração. Com o Estado, com religião, com o pai, e aí outras existências subalternas, subalternizadas, dominadas. Para tratar disso, o Deleuze resolve investigar mais de perto o capital e percebe que o capital, ao mesmo tempo em que ele é utilizado na sociedade burguesa para conferir força por uma certa organização familiar, o capital, ele exerce também uma força e aí por ele mesmo, menos na apropriação burguesa e mais por ele mesmo, ele exerce uma força dissociativa, né? O que significa isso? Ele significa que o capital, ele fragiliza a subjetividade também, num certo sentido, né? Ao mesmo tempo que o capital, ele confere força a uma sociedade individualista, o capital também tem uma força de desagregação dessa individualidade, né? Talvez o exemplo mais visível disso, né, seja o modo como o capital produz subjetividades e depois as frustra, né? Então, imaginando nos últimos anos Rio de Janeiro, né, a minha geração de universidade, as pessoas estavam pensando em como aproveitar o boom do petróleo, né? Então, elas iam estudar coisas relacionadas a petróleo, coisas relacionadas a estaleiros. Eu tinha um amigo que queria estudar rapel, porque ele queria aprender rapel, porque ele queria soldar cascos de navio, porque com petróleo alto iam haver muitos navios, os navios precisam ser soldados, e a solda demanda pessoas que saibam rapel e pagam muito bem por isso. Então, houve uma legião de pessoas, do ponto de vista geracional, que, em função de uma certa direção que o capital apontava, que era o enriquecimento brasileiro em função do petróleo como commodity, né, fizeram uma subjetividade a partir disso. Começaram a buscar determinados encontros, determinadas relações, certas formações, até o ponto de se identificarem com isso, né? E se para a criança, né, ou uma idade mais nova, existe uma certa plasticidade na produção de uma identidade, de uma subjetividade, né? Se a criança se sente contínua ao outro, ela consegue deixar de ser si mesma para ser outra coisa com uma certa facilidade, né? Conforme a gente vai se estratificando, amadurecendo, essa possibilidade vai ficando mais difícil, né? É como falar para uma pessoa de uma geração, sei lá, 2 gerações antes da nossa, de que a exigibilidade de uma mãe amorosa concerne a uma forma de dominação do homem sobre as mulheres, Essa ideia não vai fazer sentido, dependendo da geração que a pessoa for, né? Como assim?
As mães não são amorosas por causa da dominação masculina. As mães são amorosas porque a mãe dá a vida, e dando a vida, ela ama aquilo que dá a vida, e o que dá a vida ama. Uma coisa meio tautológica e evidente, né? Se você gerou alguma coisa no seu ventre, você ama essa coisa que está no seu ventre, e esse amor se propaga conforme a sociabilidade se desenvolve. É por isso que mães amam seus filhos e filhos amam suas mães, né? Então, descrever esse processo a partir de um certo lugar, dado às mulheres, numa certa sociabilidade, e apontar outras onde o amor maternal se dá de outras formas ou está até ausente, né? A maneira como nós reconhecemos, e perceber que isso é uma certa maneira de viver, né? E que é possível você gerar alguma coisa e essa coisa se desenvolver bem, essa pessoa se desenvolver bem, participar da vida, sem estar necessariamente ligada a uma certa maneira de vinculação dos afetos, né? Não estou dizendo nem se é certo ou se é errada, tá? Estou dizendo se a dominação masculina parece ser errada, mas eu não estou dizendo se o amor maternal é certo ou errado, estou dizendo que ele é circunstancial, né? Dependendo da geração que a pessoa pertence, ela não consegue entender essa ideia, ela não consegue perceber isso, né? E é isso. De repente, o petróleo passou a valer menos, o Rio entrou em crise, as pessoas começaram a perder os empregos, né? E essa identidade, percebe, passou a valer menos, a ser menos admirada pelos outros, passou a fazer menos dinheiro, as pessoas passaram a ser menos respeitadas, né? Percebe? Isso tem um aquebrantamento na identidade. Percebe? Isso fragiliza a identidade. Isso, ao mesmo tempo em que fomenta uma certa identidade, se desfaz dela. E aí podemos perguntar, diante de uma sociabilidade frágil, imprevisível, quantas vezes nós somos capazes de formarmos para nós uma identidade nova, né? Porque para sermos capazes de funcionar com relação a ela, nós precisamos crer nela. E para crer nela, nós precisamos de elementos de habitualidade, de realidade, para crermos nela, né? Quão, digamos assim, vociferante a nossa capacidade de reinvenção, a ponto de, mesmo sem sermos crianças, termos uma nova identidade. No fim das contas, isso não acontece. O que acontece é que o mundo vai mudando e ou nós nos retiramos dele, né, somos marginalizados, ou, como um próprio mecanismo de defesa, vamos fragilizando a nossa identidade. A nossa identidade vai se fragmentando, né? E é o que se verifica, por exemplo, num novo tipo de figura masculina, né? Que já foi dominante na casa, já deu as ordens, já foi tirânica, mas a partir do momento em que não consegue mais pagar as contas e ser provedor, não passa a ter uma concepção diferente de si, mas passa a ter uma concepção fragilizada de si, percebe? Fragmentada de si. Passa a ter vínculos mais variados e precisa ou contar com uma certa condescendência do meio, de permitir que uma certa autoficção funcione, ou precisa estilhaçar a sua autoficção, né? Lidar com ela de maneira menos estreita, né? E aí o que o Deleuze percebe, isso é interessante, é que o capitalismo tem e aí ele diz, né, de uma forma conceitual, né, que o capital tem uma certa força esquizo, ele diz, ou poderia ser esquizofrenizante, né? E ele diz isso
sem um valor propriamente atrelado. Ele diz isso de maneira meio neutra, meio conceitual. O que significa isso, o esquizo? Né? O esquizo concerne, seguindo a teoria psicanalítica, a não ter uma imagem especular, percebe? Não ter uma imagem de si. Concerne e aí a psicanálise descreve isso como um adoecimento, né? Concerne a uma participação na linguagem, no mundo da cultura, que não segue a lógica dos outros, não segue a relação entre eu e o outro. Ou seja, ela é fragmentada, ela é estilhaçada. Né? E por isso caracteriza um tipo de adoecimento. Né? Um tipo de adoecimento, e aí, psiquiátrico, né? O que convencionalmente se chama de loucura. Né? Você não saber exatamente quem é você, não saber quem são os outros, e não conseguir usar a linguagem de uma maneira a se comunicar com os outros. A linguagem deixa de ter uma função denotativa com relação às coisas. Ou mesmo os usos abstratos param de fazer sentido. Agora, quando Deleuze diz que o capital tem uma função esquizo, evidentemente que isso é ruim quando acontece, né? Mas ele quer dizer que essa função esquizo, ela se dá ela rebate em nós dessa forma, não porque nos seja estranha, mas porque nós temos uma potência esquizo. Percebe? Nós nos afastaríamos dessa dinâmica esquizo para formar uma identidade. Então, é como se a criança ou a mãe, ou a relação da mãe com a criança, da criança com a mãe, fosse uma relação onde não houvesse separação entre uma coisa e outra, ou seja, elas estivessem vivenciando uma espécie de origem esquizo de todas as subjetividades, nas quais as subjetividades não são separadas, ou seja, não há subjetividades, apenas uma continuidade entre formas diferentes de ser. Né? Evidentemente que na nossa sociedade isso não pode ser preservado, né? Ou é preservado de maneira pontual. Né? Então, tem certas experiências sociais em que uma dessubjetivação é admitida, né? Certas experiências religiosas em que as pessoas se dessubjetivam, mas aí vão aprendendo aos poucos a se dessubjetivar e se subjetivar. Né? E que, em última instância, o tipo de sociedade que a sociedade burguesa estabelece concerne a constranger. Né? Constranger essa potência esquizo. E favorecendo o quê? Favorecendo o romance familiar, no qual existe o pai, a mãe e as identidades, e um desenvolvimento psicossocial e uma função pública individualizada. Né? Individualizada, singularíssima, personalíssima. Né? A própria noção de propriedade viria para confirmar esse processo de estratificação do indivíduo, do sujeito sobre si mesmo. Né? Tanto que, aí, ele não leu Deleuze, claro, né? Mas que tem uma crítica que se aproxima da do Deleuze, né? Que é um filósofo marxista chamado Lukács, Georg Lukács, que é um filósofo da arte, né? da estética, e que escreveu muito sobre literatura, e ele fazia crítica da literatura burguesa, né? Privilegiando uma literatura burguesa que começaria a se tornar uma literatura comunista. Né? E aí, uma das críticas do Lukács com relação à literatura burguesa é isso, né? De que a literatura burguesa
a identidade ela se torna de tal maneira valorizada que ela se estilhaça, né? Ela se torna, ela se torna insustentável, né? O capitalismo, ele ao mesmo tempo que fomenta as relações familiares atomizadas e uma identidade atomizada, ele pluraliza e estilhaça essa subjetividade. Enquanto que a sociedade comunista, né, por uma estrutura coletiva, ela produziria lugares identitários mais próximos da coletividade. Ou seja, a subjetividade não se estilhaçaria. As pessoas saberiam quem são e a que pertencem, né? E essa é uma das críticas que o Lukács faz, por exemplo, à literatura do Kafka. Ele diz que o Kafka é uma figura propriamente da fragilidade da sociedade burguesa, porque ele é estilhaçado, a subjetividade dele está em muitas coisas diferentes, e é difícil dizer quem ele é, né? De alguma forma, para completar esse comentário, essa crítica que o Deleuze faz é muito importante para ler esse texto, porque nos faz relativizar essas expectativas sobre a mãe, sobre o pai, sobre o amor materno, né? E colocar essas relações dentro de uma certa politicidade, até mesmo denunciadoras de uma certa politicidade. E essas observações do Lukács nos fazem também perceber que, na mesma direção, isso marca um tipo de sociedade burguesa, né? Mas o que o discurso melancólico nos coloca é uma espécie de força nesse contexto, né? Porque, ou de força, ou de lugar da identidade, pelo menos residual da identidade nesse contexto. Porque se existe uma força esquizo, a qual nós resistimos para termos uma identidade, e que ela é alvejada constantemente para voltar a ser esquizo, e aí num processo de dominação, falando de outra maneira, né? É como se o Deleuze estivesse dizendo o seguinte: nós temos uma disponibilidade esquizo, aprendemos a ser um e outro em função da vida social, e a vida social capitalista nos tira isso que ela nos obrigou a nos tornar. E aí, isso que não era loucura, que era uma potência, se torna loucura, né? Percebe? Não sei se estou me fazendo entender, mas o que ele está querendo dizer é que nós temos uma disponibilidade contínua um com relação aos outros, e a própria realidade, a própria a natureza, os animais. No mundo burguês, somos obrigados no mundo cristão e no mundo burguês, nós somos obrigados a nos tornar indivíduos. E em tornado indivíduos, participamos de um modo de produção que nos tira essa individualidade. Percebe? Porque vai tirar nosso emprego, vai tirar nossa família, vai nos fazer comer sopa de osso, né? Eu fui na Bienal recentemente, devo ter contado para vocês. Aí o Movimento Sem Terra fez o movimento de teatro ligado ao Movimento Sem Terra fez essa performance, né? Em que era uma moça vestida de agrogirl, servindo sopa de osso para as pessoas, né? E aí, o que acontecia, né? Um momento eu era estudante, no outro momento eu era profissional, no outro momento eu era, sei lá, sem terra, no outro momento eu estou tomando sopa de osso. Percebe? Ainda que eu queira ser eu mesmo, eu dependo dos outros para ser eu mesmo, né? E se só eu sou avalista de mim mesmo, é o fato de que a minha subjetividade estilhaça num contexto que me empurrou para não estilhaçá-la, né? Então, se é assim,
o tipo melancólico, ele traz consigo uma força, né? Uma força, e essa perspectiva traz consigo uma valorização interessante da subjetividade e de uma certa singularidade subjetiva. Porque o melancólico concerne a esse movimento de formação da identidade, que se dá a partir do estado do espelho, da alucinação, de separação do corpo da mãe. Mas esse processo, como ele não é perfeito, ele é precário, né? Ele se mantém resiliente num mundo que o frustra, esse é o ponto. Né? O melancólico, o tipo melancólico, a melancolia, ela vem, digamos assim, resiliente à frustração, porque ela, na própria formação, digamos assim, foi obrigada a manter expectativas, expectativas com relação ao amor do mundo baixas. Né? Esse é o ponto. Mas acho que a gente já foi meio longe, na aula que vem eu volto nisso, tá? O que a melancolia tem de positivo? Pode ser extraído de positivo no tipo de identidade, no tipo de imagem especular que a melancolia oferece, dentro de um contexto capitalista, em que nós somos obrigados a estratificarmos uma identidade, ao mesmo tempo em que temos essa identidade atacada pelas formas de produção. Né? É a nossa vida de cientista social, né? A gente está estudando para cientista social, a gente trabalha e as pessoas ficam querendo tirar nosso emprego. Né? E como é que fica? A gente precisa de uma certa elaboração melancólica para resistir. Né? Um pouco isso nessa direção que eu estou indo. Se vocês puderem ler para quarta-feira o capítulo 9, ia ser bom. Tá? Ficamos frustrados. Esse é o ponto. Se for desenvolver isso, eu vou falar demais. Depois eu comento essa expressão do Lucas. Tá bom, gente? Então tá, quarta-feira a gente volta. Certo, professor. Obrigado pela aula. Até quarta. Obrigado, tchau, Paulo. Tchau, professor. Boa noite. Pode terminar a gravação. Boa noite. Tchau, Mário. Tchau, professor. Tchau, Arthur.